Olá, tudo bem? Você acredita em encontros que atravessam a vida e a morte? A história que vou compartilhar com vocês hoje aconteceu há muito tempo e mudou a minha vida para sempre. Depois desse acontecimento, acreditei que o destino realmente prega peças em nossas vidas e principalmente em nossos corações. E o meu sofre até hoje. Meu nome é Edson, tenho 46 anos bem vividos e há quase metade disso eu passo mais tempo com o pé no acelerador do que em casa. Quem vive da estrada sabe que a gente aprende a reconhecer tudo. O cheiro da chuva que vai chegar, o barulho do motor quando vai dar problema, o silêncio esquisito de um trecho onde algo parece fora do lugar. Mas tem uma coisa que ninguém ensina quando você começa: como lidar com o que não dá para explicar. Eu sempre fui um sujeito mais calado. Mesmo entre os companheiros de viagem, nunca fui de falar muito. O rádio sempre desligado, a mente viajando. É como se a estrada fosse uma extensão do meu pensamento. Talvez por isso eu tenha notado aquela mulher com tanta clareza, naquele fim de tarde estranho, no interior de Rondônia. Era um trecho entre Ariquemes e Itapuã do Oeste. Aquele dia, em especial, estava com pouco movimento, muita mata de um lado e do outro, fazendas que mais pareciam abandonadas. O céu estava escurecendo rápido, como se a noite tivesse com pressa de engolir o dia. Eu já tinha rodado umas 9 horas direto e ia encostar logo depois do próximo posto. Foi quando vi uma figura à beira da estrada, a alguns metros do posto. Era uma mulher, sozinha, com uma mochila pequena nas costas, um vestido simples e cabelo preso num coque mal feito. O que chamou minha atenção foi que ela não parecia pedir carona. Ela só estava ali, parada, como quem espera algo muito específico. Algo ou alguém. Passei por ela devagar e nossos olhares se cruzaram por um segundo. Um olhar calmo, intenso, que me acompanhou no retrovisor até ela sumir na curva. Senti um arrepio, mas não de medo. Era outra coisa. Uma inquietação, silenciosa. No posto, pedi um café forte e tentei esquecer, mas não consegui. A imagem dela ficou na minha mente, como se tivesse deixado uma marca invisível. Na viagem seguinte, uns dias depois, vi ela de novo. Na mesma estrada, no mesmo trecho, no mesmo posto, com o mesmo vestido e a mesma mochila. Dessa vez, ela levantou a mão, hesitante, como quem quer algo, mas tem vergonha de pedir. Parei. Ela se aproximou com passos leves. Olhos castanhos, pele branca, bonita de um jeito discreto, mas havia um ar antigo, como se ela pertencesse a outra época. Subiu na boleia e sorriu. Obrigada por parar. Estou indo para Candeias do Jamari. Posso ir com você até lá? Assenti. Claro. Sobe aí. O nome dela era Helena. Helena era de fala mansa, mas tinha algo nos olhos que me deixava desconcertado. Não era uma beleza comum. Era como se ela tivesse vivido muito mais do que aparentava. E mesmo ali, sentada do meu lado na boleia, havia momentos em que parecia distante, como se estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Conversamos pouco. Ela disse que morava com uma tia em Candeias do Jamari, mas não deu muitos detalhes. Não perguntou quase nada sobre mim. Só ouvia, sorria de leve e olhava muito para a estrada. Você dirige há muito tempo? Ela perguntou, sem tirar os olhos da paisagem. Desde os 20 e poucos? Agora, a estrada é mais minha casa que a casa mesmo, respondi. Ela assentiu como quem entendia mais do que eu imaginava. Quando a deixei perto de um ramal que dava na casa dela, antes do Candeias, ela apenas desceu, sorriu, agradeceu pela carona e sumiu na estrada adentro. Depois daquele primeiro encontro, não demorei a reencontrar Helena. Aliás, até parecia que a estrada queria mesmo que nossos caminhos se cruzassem. Foi numa manhã abafada, uns 5 dias depois. Eu estava voltando com o baú vazio, abasteci num posto simples entre Ariquemes e Itapuã do Oeste. E lá estava, ela
sentada no meio-fio, ao lado do posto de sempre, tomando café num copo de isopor. Parei em frente dela. Ela sorriu quando me viu. Oi, Edson. Fiquei surpreso, mas feliz. E aí, Helena? Trabalha aqui? Trabalho, mas só no turno da noite. Quando dá, pego carona até Candeias. Só tenho a minha tia agora. Meus pais morreram num acidente feio, bem nesse trecho da BR. Já faz um bom tempo. A voz dela falava da tragédia com a calma de quem aprendeu a conviver com a dor. Isso me tocou mais do que eu esperava. Ofereci carona de novo e ela aceitou, do mesmo jeito contido e educado. Durante a viagem, a conversa fluiu mais fácil. Descobri que ela gostava de livros, música antiga e que se sentia mais em paz na estrada do que em qualquer outro lugar. Tinha uma sensibilidade que contrastava com a solidão do asfalto. Dessa vez ela me contou mais coisas. A tia se chamava Dona Emília. Moravam num sítio simples antes da entrada do Candeias. Helena sempre descia ali, num ramal de terra batida. Acenava e sumia entre as árvores. Não me convidava para ir junto. Dizia que até ali estava bom. E eu também nunca pedi. Começamos a nos ver com frequência, e não era coincidência. Toda vez que eu passava por aquele trecho, ela estava ali, perto do posto, sentada no mesmo lugar, como se já soubesse que eu viria e já ficava à minha espera. Helena nunca se adiantava demais. Era gentil, mas recuada. Me fazia querer saber mais, querer ver de novo. E eu, que há anos só dirigia pensando no frete e no destino, comecei a prestar atenção no caminho por causa dela. E só por causa dela. Era uma presença leve, do tipo que não pesa, daquelas raras de encontrar. Comecei a fazer desvios só para passar por aquele posto, mesmo que fosse fora da rota. Quando ela não estava lá, o dia parecia incompleto, mas quase sempre ela estava, me esperando de algum jeito. Com o tempo, ganhei coragem e perguntei: Helena, você continua esperando por mim? Ela riu baixando os olhos e respondeu com aquela delicadeza de sempre: talvez, gosto da sua companhia, você escuta e é gentil. A estrada é muito barulhenta, mas com você fica silenciosa. Esse tipo de resposta me desarmava. Não era só atração. Eu sentia algo mais fundo, uma saudade de algo que ainda estava acontecendo. Algo que não tinha nome, mas que crescia toda vez que ela subia na boleia. Comecei a pensar nela mesmo quando não estava viajando. Me peguei sonhando acordado, imaginando como seria se ela tivesse outro tipo de vida. Ou se eu tivesse. Uma vida que não dependesse da estrada, do tempo e do acaso. Mas sempre que o clima começava a mudar entre a gente, um silêncio diferente, um olhar mais prolongado, ela cortava a atenção com um assunto leve. Mudava de tema, como se tivesse medo de algo, como se não pudesse deixar que o sentimento crescesse demais. Eu não entendia, mas respeitava. E assim, nossos encontros foram se acumulando como pontos de parada que eu já esperava com o coração. Cada viagem era uma chance, cada carona um capítulo. Eu comecei a esperar por ela. A verdade é essa. Não era mais só o frete, a entrega, o combustível. Era o sorriso que ela dava quando eu chegava. O jeito como ela ajeitava o cabelo. O silêncio confortável. Nunca nos tocamos. Mas a vontade existia. E eu percebia que de alguma forma ela também sentia. Descia do caminhão sempre antes do Candeias, na mesma estradinha de terra. Só que dessa vez, ela ficou parada me olhando por mais tempo. Um olhar de ternura que me paralisou. Depois virou-se e entrou no ramal. E eu fiquei ali parado por alguns minutos, olhando até ela sumir, com o peito apertado e querendo ir atrás dela. Mas não fui. Engatei a marcha e fui embora com um sorriso no rosto, já pensando em nosso próximo encontro. Estava decidido que iria me declarar, queria algo mais sério. Queria estar mais presente na vida de Helena, mas o próximo encontro estava demorando demais.
Já tinha mais de 2 semanas que eu não via Helena. Passei pelo posto 3 vezes em horários diferentes. Não estava lá. Perguntei aos frentistas, mas ninguém sabia dizer muito. Não conheciam ou não lembravam porque não eram do mesmo turno. As respostas eram vagas demais. No fundo, alguma coisa me dizia que não era simples assim. A ausência dela me roía por dentro. Me dei conta de que já fazia tempo que Helena era o ponto mais esperado das minhas viagens. Sem ela, a estrada parecia mais longa, mais vazia. Eu não era homem de correr atrás de nada que não fosse frete ou meta, mas com Helena era diferente. Eu precisava saber se ela estava bem. Precisava ouvir a voz dela, nem que fosse mais uma vez. Depois de dias de angústia, lembrei do nome da tia, Dona Emília. Fui até o lugar exato onde Helena sempre descia. Era final de tarde quando peguei o desvio. O céu já estava fechando e a chuva começava a cair devagar. Os pneus do caminhão mastigavam o barro da estrada estreita. Não era lugar para carro grande, mas eu fui assim mesmo. Logo na entrada, encostei em uma casa simples de madeira e perguntei por Helena. Não conheciam. Perguntei então por Dona Emília. Essa conheciam. Informaram que morava quase no final daquele ramal. Em um sítio com uma cerca de arame, um portão velho e enferrujado e árvores altas encobrindo a entrada. Seria fácil de achar, pois era a única propriedade com um portão de ferro na frente, as demais eram somente cercas de madeira. Quanto mais avançava, mais o tempo virava. Uma chuva pesada começou a cair, espessa, fria, barulhenta. A estrada virou um corredor, escuro, com as árvores balançando como se algo estivesse vivo ali. Senti um arrepio subir pela coluna. Mas segui. Durante o trajeto fiquei com pena da Helena, imaginando aquela mulher linda e meiga andando todo aquele trajeto. Depois de alguns minutos, vi o portão de ferro velho e enferrujado, uma casa simples de madeira com um alpendre estreito. Uma luz amarela escapava por uma fresta da janela. Encostei o caminhão o mais longe que pude, sem atolá-lo. Desci e fui andando até a porta, com o capuz da jaqueta encharcado e os pés pesados de lama. Bati na porta com cuidado. A chuva martelava o telhado como prego. Demorou um pouco, mas a porta se abriu. Uma senhora de cabelos brancos, olhos cansados e voz baixa, mas educada, me atendeu. Era ela. Eu soube de imediato. Dona Emília, ela, me olhou com estranheza. Sim, pois não. Desculpa incomodar. Meu nome é Edson. Eu sou caminhoneiro. Costumava dar carona para sua sobrinha, a Helena. Queria saber se ela está bem. Faz um tempão que não a vejo. Pelo menos para mim, parecia uma eternidade. O rosto da mulher mudou no mesmo instante. A expressão endureceu. Isso é alguma brincadeira de mau gosto? Perguntou. Não, senhora. Realmente conheço a Helena, mas já faz umas 2 semanas que a vejo. Estou preocupado, respondi. Por um segundo, achei que ela ia fechar a porta. Mas não. Então ela respirou fundo, deu um passo para trás e fez um gesto com a mão. Entra, filho. O cheiro da casa era de madeira molhada e ervas no fogão. Um rádio antigo murmurava música sertaneja num volume quase inaudível. Dona Emília me ofereceu café. Recusei. Não conseguia engolir nada. A garganta seca, o coração batendo feito motor em subida. Ela se sentou devagar, de frente para mim, as mãos tremendo um pouco, e disse com a voz firme, mas triste. Você viu a Helena? Sim, várias vezes. A gente conversava. Eu sempre a deixava aqui perto, na estrada de terra. Ela baixou os olhos. Meu Deus, o silêncio que seguiu foi maior do que a chuva lá fora. A Helena, meu filho, ela morreu. Há mais de 3 anos, eu congelei. Não, senhora, eu vi ela, eu falei com ela, a gente conversava, ela pegava carona comigo direto, não tem 2 semanas. Ela trabalha num posto ali na BR, eu a via sempre.
Dona Emília apenas balançou a cabeça. Ela trabalhava mesmo naquele posto. Depois do acidente, nunca mais fomos os mesmos. Ela estava com os pais na estrada, voltando de Ariquemes, sentido Porto Velho. Estava chovendo muito forte, igual a chuva de hoje. O carro em que estavam aquaplanou, perdeu o controle e bateu de frente com uma carreta que vinha na contramão. O acidente ocorreu perto do posto onde ela trabalhava. Morreram os 3 na hora. Eu fiquei mudo. Minha cabeça girava. Senti a cadeira fugir sob mim. Uma náusea subiu. Era impossível. E ao mesmo tempo, tudo fazia sentido. A fala contida de Helena, os olhares demorados, o jeito como ela nunca deixava eu levá-la até sua casa, como sumia rápido na estrada. O fato de ninguém no posto lembrar dela direito. Ela sempre aparecia sozinha, sempre na mesma posição, sempre no mesmo local. Percebi que os meus sentimentos por ela me cegaram para esses detalhes. Meu Deus! Eu sussurrei com a voz engasgada. Dona Emília se levantou. Foi até uma prateleira antiga e pegou um porta-retratos. Era uma foto, desbotada, mas inconfundível. Helena, com um sorriso doce, o mesmo olhar profundo, e os pais ao lado. A última foto que tiramos antes da viagem. Eles morreram no dia seguinte. A imagem tremia na minha mão, não pelo frio, mas por algo mais fundo. Uma sensação que não sei nomear. Dor, saudade, medo, espanto, tudo junto. Mas por que ela voltaria? Perguntei num fio de voz. A tia olhou pela janela, onde a chuva escorria feito lágrima grossa no vidro. Eu também queria saber, meu filho. Mas se ela voltou, é porque estava esperando por algo ou por alguém. Me desculpei com a dona Emília. Agradeci por ter me recebido, mesmo com o avançado horário da noite e o tempo naquelas condições. E saí. Voltei para o caminhão em silêncio. A chuva ainda caía forte, mas eu mal sentia. A imagem da foto nas mãos da dona Emília não saía da minha cabeça. Aquela era a Helena que eu conheci, que eu amei em silêncio, mesmo que por um breve momento em minha vida. Mas não fazia sentido. Como explicar as conversas? O cheiro suave de flor que ela deixava no banco, o calor da presença dela ao meu lado. Como uma morta poderia ter sido tão viva? Depois dessa noite, tentei esquecer aquela situação. Voltei a dirigir com frequência, mudava a rota, pegava outras cargas, mas, mesmo a centenas de quilômetros de distância, às vezes sentia aquele mesmo cheiro. Às vezes, ouvia a voz dela no rádio desligado. Outras vezes, me pegava olhando para o banco do passageiro como se ela fosse aparecer ali, sorrindo, com aquele rosto lindo e puro. Mas ela não apareceu mais. Nunca mais. Até que, num dia nublado, 6 meses depois, precisei cruzar de novo aquele trecho entre Ariquemes e Candeias. O caminhão subia lento pela curva, onde ela costumava pedir para descer. Aquela mesma estradinha de terra, os eucaliptos altos. Parei o veículo, sem razão. Só parei, desci. O ar estava parado, pesado. Não chovia, mas o céu estava coberto. O mato estalava com o vento. O silêncio era espesso, quase sólido. Andei até onde ela costumava se despedir. O lugar onde ela virava e desaparecia por entre as árvores. Olhei em volta e foi então que vi, na cerca, pendurado num dos arames, um pequeno arranjo de flores secas, amarrado com uma fita azul. Aquela fita, a mesma que ela usava no cabelo num dos primeiros dias em que a vi. Toquei o laço com os dedos. Estava ali. Era real. Debaixo dele, no chão de barro firme, uma marca tênue de pegadas femininas, pequenas, indo em direção do ramal, como se alguém tivesse estado ali mais uma vez, talvez a última. Senti a garganta fechar, um nó no peito, e deixei que uma lágrima caísse, finalmente, sem vergonha, sem contenção. Fiquei ali mais alguns minutos. Silêncio absoluto.
Nem pássaros, nem vento, apenas aquela presença invisível, mas familiar. Voltei ao caminhão. Na estrada, liguei o rádio. Pela primeira vez em muito tempo, uma música começou a tocar. Uma daquelas antigas, românticas, que ela dizia gostar. Não havia pendrive, nem sinal, nem estação sintonizada, mas a música tocava e eu segui viagem. Na estrada, nem tudo precisa de resposta. Às vezes, só o que a gente precisa é de uma despedida. E você, caro internauta, já passou por alguma situação assustadora na estrada? Conhece ou já vivenciou alguma situação de romance e sobrenatural como essa vivida pelo Edson? Então compartilhe sua história com a gente. Envie para o e-mail que está na descrição e também no comentário fixado. A sua história poderá ganhar vida através do nosso canal. Comente de que lugar e horário você está ouvindo esse relato. Deixe sua opinião. Ela será muito bem-vinda. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum relato horripilante como este. As estradas escondem muitos segredos sombrios e juntos poderemos desvendá-los.